Olá e bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o mergulho vai ser num material que, olha, desenha um futuro bem diferente para algo que a gente usa todo dia: o dinheiro. É verdade. As fontes que a gente recebeu são anotações, sabe? E elas traçam um paralelo muito provocador entre a revolução da internet lá nos anos 90 e o que estaria acontecendo agora com o sistema financeiro global. Um paralelo bem ousado, aliás. Exato. A ideia central que a gente vai explorar é essa transição da internet das informações, que a gente já conhece bem, para uma suposta internet do valor. Uhum. E a nossa missão aqui é desvendar a analogia principal que as fontes usam para explicar isso, a de que uma tecnologia específica, o XRP, estaria sendo posicionada para funcionar como o TCP/IP do dinheiro. É uma afirmação em tanto, né? Vamos ver o que isso significa. E eu acho que é bom deixar bem claro desde o começo. A nossa conversa aqui não é sobre recomendação de investimento, nada disso. De forma alguma. O material que a gente analisou foca só na arquitetura da tecnologia. O que a gente vai fazer é investigar a lógica por trás dessa comparação com a internet e tentar entender por que as fontes apresentam essa tecnologia não como uma melhoria qualquer, mas como um potencial serviço essencial. Vamos tratar como um estudo de caso de infraestrutura mesmo. Perfeito. Bom, então vamos começar por essa analogia central que é o coração de tudo, o TCP/IP do dinheiro. Vamos lá. Para entender o que as fontes querem dizer com isso, elas nos levam de volta para a internet dos anos 90. Eu lembro bem daquela época da internet de escada. Era um mundo de redes que não se falavam, né? Sim, eu também. Você tinha a CompuServe, a AOL, cada uma era um jardim murado, um universo fechado. Exato. Eu também me lembro bem disso. A ideia de que você podia se conectar com uma rede na Europa era, mágica. Mas era tudo isolado. Uhum. O que o protocolo TCP/IP fez, e que as fontes explicam de forma bem clara, foi criar uma espécie de Esperanto para os dados. Ele estabeleceu um padrão universal sobre como qualquer tipo de informação, Qualquer uma. fosse um pedaço de uma foto, um texto de e-mail, um arquivo de som, tudo seria empacotado, endereçado e enviado por qualquer rede. Foi essa padronização que permitiu que um computador na Coreia do Sul conversasse com um servidor na Califórnia. Certo. E isso transformou aquela coxa de retalhos na internet global que a gente tem hoje. A palavra-chave foi interoperabilidade. Certo, e é aí que a comparação direta das fontes fica bem visual. O TCP/IP pega uma imagem, quebra em milhares de pacotinhos, né? Uhum. Envia pelas melhores rotas e remonta tudo do outro lado, sem se importar se viajou por fibra ótica, Wi-Fi ou 5G. A infraestrutura para ele não importa. Exato. A proposta descrita no material é que o XRP Ledger atuaria de forma parecida, só que para o valor. Exatamente. Só que, em vez de pacotes de dados, a gente está falando de pacotes de valor. E valor, segundo as fontes, é um conceito bem amplo, né? Não é só dinheiro. Não. Pode ser o dólar, o real, mas também pode ser ouro tokenizado, pontos de um programa de milhagem, créditos de carbono. Entendi. A ideia é que qualquer ativo de valor possa ser liquidado de forma atômica, ou seja, instantânea e definitiva em poucos segundos. Nesse sistema, o ativo digital XRP funcionaria como o pacote de dados padrão, um ativo ponte neutro que conecta sistemas financeiros que hoje são incompatíveis. Entendi. Então, na prática, se um banco no Brasil quisesse enviar reais para um pequeno negócio nas Filipinas, que precisa receber em pesos, o processo seria diferente. Muito diferente. Hoje, isso passa por uma cadeia de bancos intermediários, leva dias, é caro. Pela lógica apresentada, o valor em reais seria convertido para XRP, a transação ocorreria em segundos pela rede e na outra ponta seria convertido para pesos filipinos. A liquidação que hoje leva dias e custa caro aconteceria em 3 a 5 segundos por frações de centavo. Para reforçar esse ponto, as fontes usam outra analogia que eu achei muito boa. Elas dizem: imagine tentar rodar o Google ou a Netflix usando o sistema de cartas dos Correios. É uma imagem forte. Muito. Porque mostra o tamanho da incompatibilidade entre a demanda moderna e a infraestrutura antiga. O paralelo que o texto faz
é que tentar rodar a economia digital de 2026, que é instantânea e global, sobre o sistema SWIFT criado nos anos 70, é o mesmo problema. Certo. Não é que o SWIFT esteja quebrado, mas ele teria se tornado obsoleto. Tipo uma locomotiva a vapor na era do trem-bala. A analogia faz sentido, mas o sistema financeiro é infinitamente mais regulado e complexo do que enviar um e-mail. Essa comparação não corre o risco de ser um pouco simplista demais? É uma ótima observação. E sim, as fontes não ignoram essa complexidade. A comparação não é sobre a regulação ou os produtos financeiros em si, mas sobre o princípio. O princípio fundamental da camada de transporte. A tubulação. Exatamente, a tubulação. A ideia não é substituir os bancos ou as regulações, mas fornecer uma tubulação mais eficiente para que eles operem. A complexidade regulatória continuaria existindo em cima dessa nova camada, mas o ato de mover valor de um ponto A para um ponto B seria radicalmente simplificado, assim como o TCP simplificou o ato de mover dados. Entendi. Mas o que realmente me chamou a atenção nas anotações é que elas não tratam essa tecnologia como uma simples evolução, um SWIFT 2.0. O termo que usam é muito mais forte, serviço essencial. Isso é pesado. É quase como comparar com a rede de água ou eletricidade. Uma classificação bem drástica. Por quê? Essa é a questão central. Por que usar um termo tão forte? O que faria uma camada de liquidação ser tão crítica? Exato. As anotações detalham 3 motivos principais para isso. O primeiro é a eliminação de um conceito chamado contas nostro vostro. Que, de forma bem simples, é o dinheiro que os bancos precisam deixar parado em outros bancos ao redor do mundo, certo? Uma espécie de caução para garantir as transferências. Exatamente. Um banco brasileiro, para fazer negócios em dólar, precisa ter uma conta com milhões de dólares parada num banco correspondente nos Estados Unidos, e vice-versa. Sei. Agora multiplica isso por todos os bancos, em todas as moedas, e o resultado, segundo as fontes, são trilhões de dólares de capital que ficam parados ociosos. O texto chega a chamar isso de capital morto. Capital morto. É um dinheiro que não está sendo usado para empréstimos, para financiar empresas, para girar a economia. Ok, mas vamos pensar nas consequências. Liberar trilhões de dólares de capital morto na economia global de uma vez. Isso não teria um potencial inflacionário ou desestabilizador que as fontes talvez não mencionem? Macroeconômica profunda sobre isso. Mas a implicação é que essa liberação não seria como imprimir dinheiro novo. Entendi. Seria a reativação de um capital que já existe, mas estava congelado. A tese é que esse capital seria absorvido pela economia produtiva, financiando novos negócios e infraestrutura, o que, em teoria, poderia aumentar a oferta de bens e serviços, contrabalançando a pressão inflacionária. Faz sentido. Mas, sem dúvida, é um ponto de debate crucial. Um risco que precisaria ser gerenciado. A proposta da tecnologia, a liquidez sob demanda, ou ODL, é que essa necessidade de pré-financiar some, pois a liquidação é instantânea. O capital só é usado no exato momento da transação. E essa eficiência toda se conecta ao segundo ponto, que seria a inclusão financeira, imagino. Diretamente. O sistema atual é caro justamente por causa de toda essa complexidade e do capital parado. Enviar 10 dólares para outro país pode custar 5 dólares em taxas, o que inviabiliza as microtransações. Completamente. As fontes argumentam que, ao derrubar o custo para frações de centavo, você viabiliza economicamente uma infinidade de novos casos de uso. De repente, um desenvolvedor em Recife, que trabalha para uma startup em Berlim, pode receber pagamentos por hora. Em vez de esperar um salário mensal que ainda perde uma fatia enorme em taxas. Exatamente. É a ideia de abrir o sistema financeiro global para a economia dos pequenos, para o indivíduo. O que hoje é privilégio de grandes corporações se tornaria acessível para qualquer pessoa. E o terceiro ponto? O terceiro ponto, que talvez seja o mais estratégico olhando para o futuro, é a interoperabilidade das moedas digitais de bancos centrais, as CBDCs. Ah, sim! O Drex aqui no Brasil. Exato. O Brasil tem o Drex, a Europa está desenvolvendo o euro digital, a China tem o yuan digital. A grande questão que o material levanta é: como esses sistemas soberanos e fechados vão conversar entre si? Vamos criar uma nova coxa de retalhos, só que agora é digital? Faz sentido. A ideia de um tradutor neutro para conectar essas moedas digitais é poderosa.
Mas isso me leva a outra questão. Quem governaria essa ponte? Que entidade garantiria a neutralidade na prática para que um país ou um bloco não tenha mais poder que outro? Ótima pergunta. A resposta das fontes está na própria natureza da tecnologia proposta, que é uma blockchain pública e descentralizada. Em teoria, ela não pertence a nenhum país ou empresa. Assim como o TCP. Exatamente. Assim como o TCP/IP não tem um dono. A governança seria distribuída entre os participantes da rede. Claro que, na prática, a governança de sistemas descentralizados é um desafio imenso e um campo em constante evolução. Sem dúvida. Mas o princípio fundamental é que a neutralidade viria da ausência de um controle central, evitando a dependência de um sistema controlado por uma única superpotência. Ok. Então, se a gente junta as peças, liquidação instantânea, liberação de capital, inclusão financeira e a conexão entre moedas digitais, fica claro que a proposta vai além de só fazer o sistema atual ser mais rápido. Muito além. E aqui as fontes trazem a outra grande analogia. A internet não foi criada para acelerar o envio de cartas. Se fosse só isso, a gente teria um fax glorificado. Pois é. O que a internet possibilitou foi a criação de indústrias que eram impensáveis antes, como e-commerce, streaming, redes sociais. E é exatamente essa lógica que as fontes aplicam ao sistema de valor. A proposta não é só tornar os bancos mais eficientes. Isso seria o equivalente a acelerar as cartas. A verdadeira mudança de paradigma, o salto evolutivo que o texto descreve, é a possibilidade de algo totalmente novo que as anotações chamam de streaming de dinheiro. Streaming de dinheiro? O termo é forte. O que seria isso na prática? Pense em como a gente consome mídia hoje. Ninguém mais baixa um filme inteiro para depois assistir, né? A gente faz o streaming recebendo pequenos pacotes de dados continuamente. Certo. O streaming de dinheiro aplica esse mesmo conceito ao valor. Em vez de um salário no fim do mês, imagine receber o pagamento por cada segundo de trabalho. Nossa. Em vez de uma assinatura mensal de um serviço, imagine pagar por cada megabyte de dado consumido. É uma granularidade total no fluxo de valor. Isso é fascinante, mas e o nosso lado humano? A nossa psicologia? Como a gente lidaria com um fluxo constante de dinheiro entrando e saindo da conta cada segundo? Deixaríamos de ter a disciplina de um orçamento mensal? Parece um pouco caótico. É uma excelente pergunta, que as fontes não respondem diretamente, mas nos obrigam a pensar. Talvez a própria noção de orçamento mensal se torne obsoleta. Como assim? Talvez a gente tenha agentes de inteligência artificial gerenciando esses fluxos para nós em tempo real, garantindo que as contas sejam pagas, que as metas de investimento sejam atingidas, tudo de forma automática. A nossa relação com o dinheiro mudaria fundamentalmente. Sei. Um artista poderia receber uma fração de centavo instantaneamente toda vez que sua música toca por 1 segundo em qualquer lugar do mundo. Isso muda a relação dele com o trabalho, com a receita. É uma mudança de transações discretas e grandes para fluxos contínuos e programáveis, pagamentos acontecendo de forma invisível no pano de fundo da nossa vida digital. Exato. Uma máquina pagando outra máquina por um serviço de alguns milissegundos. Um carro elétrico pagando automaticamente pela recarga, quilowatt por quilowatt, enquanto está plugado na estação. Exatamente. Essa é a grande promessa contida na ideia do streaming de dinheiro. É o ponto culminante do argumento das fontes. A consequência final de se ter uma infraestrutura de valor tão eficiente quanto a de dados. Então, para amarrar tudo, o que as anotações estão dizendo no fundo é que essa tecnologia, o XRP, não deveria ser vista como uma moeda para especulação no mesmo balaio de outras. Não mesmo. A ideia é que ela seja a própria tubulação, os canos por onde todo o valor do novo sistema financeiro vai passar. Um sistema projetado para ser neutro, eficiente e para fazer o valor se mover com a mesma facilidade com que a gente manda uma mensagem no WhatsApp. E isso nos traz de volta, num círculo perfeito, a ideia inicial da internet do valor. A primeira fase da internet resolveu o problema de mover informação. Certo. A gente pode enviar um e-mail com um livro inteiro para o outro lado do mundo, de graça, instantaneamente. A pergunta fundamental que as fontes levantam é: por que o valor, que no fundo é apenas outro tipo de informação, não pode se mover da mesma forma? É a grande questão. A tecnologia que a gente analisou hoje
se apresenta como uma possível resposta para essa pergunta. A camada que faltava para o valor fluir tão livremente quanto a informação. Uhum. E essa conversa toda me deixa com um pensamento que vem direto do material que a gente analisou. As fontes mencionam a possibilidade de pagamentos por megabyte de dado consumido. Sim. Se o valor pode de fato ser transmitido de forma tão fluida e granular quanto os dados, que novos modelos de negócio ou de interação social que hoje soam como ficção científica se tornarão possíveis, quando cada clique, cada visualização de anúncio ou cada segundo de atenção puder ser monetizado de forma instantânea, programável e sem atritos. Essa é a questão que fica no ar.